Então, pessoal, aqui nesse vídeo eu gostaria de mostrar aqui um relatório para cálculo de tempo de avanço para os usuários aqui do software RCAD, né? É um relatório que a gente validou em campo, tá? Através de medições, né? Teste de corante em vários projetos, em vários setores. Porque a história é o seguinte, para a gente entender o motivo aqui dessa apresentação aqui, desse relatório que a gente ajustou e com muito sucesso os resultados que ele fornece aqui de forma automática bate muito bem com o que a gente vê no campo, tá? É o seguinte, já existe, né, há mais tempo um relatório, né, de tempo de avanço. Muitos usuários aí do RCAD conhecem esse relatório. Só que o problema desse relatório é que ele, às vezes, ele dá números assim exorbitantes de tempo de avanço. Por exemplo, esse aqui é um projeto meu, né? Aqui não está acabado, mas assim, ele já roda tudo certinho. E quando a gente roda o tempo de avanço, né, o relatório, a gente chama o relatório aqui de tempo de avanço aqui, ó, tá? Na função relatórios, ele dá uns tempos, né, de avanço aqui muito, assim, não tem muito a ver com o que a gente vê no campo, tá? Por exemplo, esse setor aqui, esse bloco, ó, 155 minutos de tempo de avanço, 103 minutos. Então, assim, quando eu me deparei com isso daqui, com esses números assim bem fora, eu falei, cara, tem alguma coisa errada nesse relatório, não tem como. Então eu resolvi fazer teste no campo, né? Aquele teste de corante, vou mostrar um pouquinho como que a gente fez, ó. Eu usei esse corante aqui, ó, tá? Esse corante. Eu diluí 1 litro em 2.000 litros, ficou muito azul, bem legal, tá? E a gente fez várias medições, tá? Em vários projetos, em vários setores, tá? Aqui mostrando aqui, a gente coletando, né? Aqui até ficar azulzinho aqui o esquema, coletando aqui no quinto gotejador antes do último, tá? Depois a gente vai mostrar o motivo disso, tá? Por que a gente coleta aqui no quinto antes do último, certo? Então aqui já quando ficou azul, né, a gente marca o tempo, então é o tempo de avanço real, de campo, né? A gente sabe que o tempo de avanço calculado, ele nunca vai bater em cima certinho quando você faz o teste no campo. Vai ter uma diferencinha ali, porque nem sempre o projeto executado ali respeita exatamente tudo certinho como é projetado. Às vezes tem um pedaço de tubo de 50 ou 75 um pouco maior, um pouco menor, né? Uma curva daqui, uma curva dali, mas assim, o objetivo é a gente ter um relatório automático que representa o mais próximo possível desse tempo de avanço que a gente vê no campo, né? Então aqui outro local que a gente fez o teste de corante, vários que a gente fez, outro lugar que eu fiz em outro projeto. Para quê? Para validar o relatório aqui que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Depois dessa introdução, né, o que é o objetivo do vídeo, né? Realmente é validar o relatório que está na versão V6, tá? Eu acho importante a gente novamente, né, conceituar, né, o que é tempo de avanço, né, e a importância de conhecer esse parâmetro, né? O tempo de avanço, né, vocês estão careca de saber, eu considero ele como um dos parâmetros muito importante aqui para quem trabalha com fertilização e quimicação, né? Porque ele é o intervalo necessário, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse projeto aqui, o cabeçal de controle, né? As caixas de fértil, aqui as bombas de fazer as misturas e transferência, e aqui a bomba de injetar o fertilizante, certo? Então, tempo de avanço nada mais do que o intervalo necessário para que qualquer produto que a gente injete, né? Ou que seja um fertilizante na fertilização, ou que seja um defensivo na quimicação, né? É o tempo para que esses produtos percorra toda a malha hidráulica, né? Então, eu ajeitei o produto aqui, né?
Desde o ponto de injeção, né, é o tempo que vai gastar aqui, né, a partir do momento que comecei a injetar, desde o ponto de injeção até dentro do bloco, por exemplo, aqui nesse setor que está 3 km da casa de bomba, ele passa aqui na adutora, né, aqui está na válvula, aqui a secundária ou ramal, aqui ramal cortante, ó, certo? Então, frisando então, que é esse tempo, né, que demora para que o produto chegue aqui no ponto mais distante, no último gotejador, tá? Por que é importante a gente ter em mente e ter esse número próximo do real? Porque sem a gente conhecer esse tempo, não existe não vai existir uma aplicação precisa. Eu digo assim, quando você não conhece o tempo de avanço, você fala assim, meu tempo de avanço é 15 minutos. Será que é 15? Né? Às vezes o projetista não te passou o tempo de avanço, não passou para o produtor. Você não pode usar o tempo de avanço de 15, mas às vezes o tempo de avanço é 27, é 30, é 40, é 43, né? Então você está fazendo a subdosagem. E da mesma forma que você falar assim, o tempo de avanço é 30, mas às vezes o tempo de avanço é 15. Então você está fazendo você pode ter lixiviação do fertilizante, entendeu? Então assim, é importantíssimo ter o conhecimento, né? Não só teórico do que é tempo de avanço, mas também saber de fato qual é esse tempo para cada setor de irrigação, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um projeto, né, que a gente comparou, a gente tirou aqui o tempo de avanço aqui do relatório que já existe, né? O pessoal do RICAD aqui, tem ele lá, inclusive eles fizeram agora recentemente uma atualização dele, deram uma mexida nele aqui a pedido de usuários, mas mesmo assim ele ainda solta algumas pérolas, tá? Não fica muito legal ainda. E na verdade eu consegui identificar o motivo disso, tá? E fiz o ajuste depois de vários testes de campo, não só teórico, tá? Fazendo teste de campo e ajustando as equações para calcular esse tempo, tá? Nesse relatório que eu chamei de relatório resumido de tempo de avanço, versão 6, o que a gente tem aqui em cada coluna? Ó, eu tenho o tempo de avanço na linha de gotejamento, tá? Aqui aí já desconta a equação que a gente adicionou aqui, ele já faz o cálculo já considerando o quinto gotejador antes do último. Depois vou até mostrar um vídeo aqui que o pessoal da Nandan tem, né? Inclusive está no YouTube, depois quem quiser ver, mas eu fiz um recorte aqui. Então aqui ele já considera o tempo de avanço aqui na linha de gotejamento, desconsiderando os 5 últimos gotejadores. Por quê? A partir do quinto gotejador, do quarto gotejador antes do último, a velocidade de escoamento é tão baixa, que esse tempo ele pode chegar de 30 a 40% do tempo total do tempo de avanço da linha de gotejamento e de 15 até 20% do tempo de avanço total. Então assim, realmente tem que ser desconsiderados os 5 últimos, 4 últimos, depende, né? Aqui é fácil a gente alterar, não, eu quero considerar o quarto, aí eu mudo a equação. Eu quero considerar só o terceiro, eu mudo a equação. Mas aqui, por padrão, né, a gente desconsidera nesse cálculo aqui os 5 últimos gotejadores. Na segunda coluna a gente tem o tempo de avanço, que a gente chamou de ramal mais ramal cortante. Aqui deu muito trabalho, tá? Porque fazer o cálculo do tempo de avanço no ramal é fácil. Agora, quando você tem o tempo para calcular o tempo de avanço aqui no ramal cortante, aqui em cada trecho, aqui a vazão é uma vazão, aqui outra vazão, aqui outra vazão. Então assim, é muito mais difícil, né, do que fazer o cálculo do tempo de avanço numa linha de gotejo que tem padrão, né? Então a gente conseguiu fazer isso e validar isso em campo.
E aqui, ó, é o tempo de avanço na linha principal. Então aqui é o tempo de avanço até a válvula, tá? Na última coluna, as somatórias dos tempos de avanço. Então aqui neste caso, olha só, comparando o resultado dos dois relatórios do que já existe, né? E o que a gente ajustou, certo? O que a gente tem? Eu pus na tabelinha, tá vendo? Esses aqui são os tempos total de avanço, né? No relatório padrão do Riccati, onde você tem aqui, se eu fosse realmente obedecer esse relatório aqui, ó, ele daria aqui 1.130 minutos, né? No total de tempo de avanço. Já comparando com o relatório aqui ajustado, daria 599 minutos, com a diferença de 530 minutos, tá? Ou seja, 8 horas, quase 9 horas de diferença. Esse relatório de tempo de avanço para esse projeto, tá? Para esse relatório, 9 horas praticamente, 9 horas, hein? Ou seja, eu ia fazer fertirrigação 9 horas a mais, bomba ligada 9 horas a mais, água sendo aplicada 9 horas a mais, eu ia ter o que aqui? Lixiviação. Então assim, por isso eu encarei esse desafio de fazer esse trabalho massivo em campo. Aqui eu fiz em forma de gráfico, né? Ali, o azul aqui os tempos, né, para cada bloco, padrão Riccati. E esse vermelhinho aqui o ajustado, né? O relatório padrão ajustado. Deixa eu mostrar. Cadê o vídeo? Tem um vídeo aqui bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui de forma mais fácil. Acho que ele está aqui. Ele está aqui. Vídeo. A gente vai conseguir observar. Vou dar um pause. Tá. Esse aqui é o vídeo, né, da Nandan, que está no YouTube. Depois, quem quiser, eu posso passar o link. Que ele mostra claramente aqui. Eles usaram aqui, ó, uma malha, né, de linha de gotejo. E os dois últimos linhas de gotejo aqui são transparentes. Aí você consegue ver o avanço aqui do corante, tá? Então aqui a gente vai acompanhar aqui, ó. Muito legal esse vídeo aqui, parabéns aí o pessoal que fez essa demonstração. Olha, aqui já começou, né, o corante, como se fosse o fertilizante. Olha essa mangueira, já foi embora, daqui não chegou ainda. Agora que chegou, né? E eles vão acompanhando aqui todo o caminhamento, né, o avanço aqui do corante, no caso aqui, entre aspas, como se fosse o adubo, né? E lá vai embora, né? Aqui é a última linha de gotejo. E a gente vai ver que quando chegar aqui no quinto gotejador, antes do último, tá? Antes do último, dali para frente demora muito, tá? Aqui é uma malha pequena, né? Uma linha de gotejo pequena. Mas isso no campo que chega a 150 metros, 160 metros. Olha só, como que aqui está bem mais na frente do que aqui, ó, tá? Aqui já está chegando lá no fim, aqui tá... A velocidade vai diminuindo e vai ficando para trás, né? Muito legal isso daqui. Deixa eu dar uma adiantada. Mas aqui ele vai mostrando aqui, ó. Vou dar mais um toquezinho aqui, ó. Identificação do tempo de avanço parcial aqui, ó. Quinto gotejador antes do último, chegou. Da agora para frente aqui, ó, a gente até fez um teste em outros softwares também. Eu vou mostrar isso. Que daqui para lá a velocidade é tão baixa, é 0,01 metros por segundo, 0,008 metros por segundo. Então, demora muito, por isso que a gente deve desconsiderar esse tempo, né, do tempo total, porque senão você vai gastar muito tempo ali de água, energia. Olha, demorou, olha aqui, não passa daqui, ó, olha como é que agarrou esse negócio aqui. A velocidade aqui é baixíssima, tá? Então aqui está terminando o teste e tal. Beleza, show de bola. Muito didático aqui esse vídeo aqui. Então, ó, que eu fiz também? Eu testei esse relatório aqui em vários projetos, tá? Em vários projetos. Deixa eu mostrar aqui, ó, em outros projetos, ó. Nesse aqui, ó, também a gente testou. Deixa eu pegar
o símbolo da válvula aqui. Então, nesse projeto aqui também a gente testou, é um projeto grande, de 130 hectares, gotejo, e a gente usou o relatório padrão, né, do RICAD, e está dando tempos de avanço aqui, tudo acima assim de 55, 60, quase 70, certo? E quando a gente vai pelo nosso relatório ajustado e validado, o maior tempo de avanço aqui deu 55, né? Nesse caso aqui, a diferença, se eu fosse olhar o relatório padrão RICAD com o relatório que a gente ajustou, daria uma diferença de 3 horas a mais, tá? De bomba funcionando, enfim, já é economia de energia, de água, de tudo, ó, tá vendo? Por isso que é importante a gente saber, de fato, esse tempo de avanço. Eu tenho muita segurança com relação aos números desse relatório, porque eu validei em campo, eu fiz testes em campo, tá? E os resultados batem muito bem. Como eu disse, nunca vai bater 100%, tá? A diferença ali é 2 minutos para mais, 2 minutos para menos, depende um pouquinho, tá? Mas não é coisa assim de 10, 15, 20 minutos para cada setor, ou a mais ou a menos. E aqui é o que eu disse, ó, olha só, a questão de considerar ou não os 5 últimos gotejadores, tá? Esse gráfico aqui é desse projeto, onde eu tenho esse gotejador, né, de 1 litro por hora a cada 40 centímetros, e o comprimento da linha de gotejo é 150 metros. Se eu considerar todo o tempo de avanço nessa linha de gotejo, eu teria 28,6 minutos, tá? Quando eu desconsidero os 5 últimos gotejadores, ó, aqui já desconsiderando os últimos 5 gotejadores, eu já vou para 18,55 minutos, tá? Então você tem uma economia de tempo, mas uma economia de tempo racional, tá? Certinho? Outro projeto também que a gente validou é esse outro aqui, ó, também, ó. Olha só que esse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui, olha as pérolas que solta o relatório padrão, né? 111 minutos, 153 minutos de tempo de avanço, cara, não dá. Então, quando a gente usa o relatório aqui, ó, que a gente ajustou, né? Ele caiu aqui, ó, para onde era 111 veio para 57, né? Onde era 153 veio para 49, tá? Aqui é um erro aqui mesmo de cálculo, de equação que tem aqui dentro, tá? Então, nesse caso aqui, desse projeto, a diferença foi de 6 horas e meia, 6 horas e 50 minutos de diferença, né? Se eu fosse obedecer realmente o que está aqui calculado nesse relatório, eu ia aplicar praticamente 7 horas a mais de irrigação, de fertirrigação, jogando energia fora, água fora, adubo fora, tá? Então, é o seguinte, outra coisa que eu fiz, esse projeto daqui, né, que eu mostrei anteriormente, para ajudar a validar o relatório que a gente já ajustou, para ajudar a validar, tem um outro software que é o Hammer, né? Não é um software para cálculo de irrigação, é um software na verdade para transiente hidráulico, mas ele é tão assim completo que a gente consegue rodar aqui também, né? Depois de fazer cadastros, né, de tubos de gotejador, a gente também roda o projeto de gotejo aqui dentro, tá? Para validar, porque esse software também ele faz o cálculo do tempo de avanço, tá? Então, assim, para validar o relatório que eu ajustei, eu peguei esse projeto, né, no gotejador mais distante aqui do cabeçal de controle e rodei aqui dentro do Hammer, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, qual que é a linha, né, principal. Aqui segue o ramal, a válvula está aqui. Deixa eu tirar o destaque aqui. Aqui são os gotejadores, ó, a linha de gotejo, ó, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ó, o diâmetro interno desse gotejador, ó, 15,3, é o drip PC, 1 litro a cada 40, o Haas-Willens. Aí ele já calcula aqui, ó, a vazão que está passando, ó, a velocidade de escoamento nesse trecho, e ele vai fazendo isso. Ele tem aqui, ó, travel time, tempo de avanço, né, o tempo
é 0,014 minutos. Então, o que ele faz no final, depois que a gente roda? Ele gera um relatório, ó, reports. Aqui está o relatório. Então ele solta tudo, ó, trecho a trecho, trecho a trecho. Aqui é o último, aqui é os gotejadores, né? Trecho a trecho ele solta aqui a velocidade do trecho e o tempo total. Então a gente pega isso aqui tudo, ó. Aqui a linha de gotejo, ó, tá tudo cadastrado, tudo certinho. Isso fiz para validar o relatório, tá? Aqui já o ramal, tá? A adutora, tudo certinho. Então a gente pega isso daqui, dá um Ctrl C, Ctrl V e joga numa planilha, olha só. A gente joga na planilha, tá tudo aqui, ó. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, só para visualizar. Olha aqui, ó, aqui é o último gotejador, aqui tá de trás para frente, o último gotejador. Olha a velocidade no último gotejador, no último, 0,015 metros por segundo. Do penúltimo para o último, ele gastou nessa linha de gotejo 4,41 minutos, entendeu? Então, assim, só nos últimos 5 gotejadores aqui, ó, nesse projeto, foi 10 minutos de tempo de avanço, só na linha de gotejo, ou seja, 35% do tempo de avanço total da linha de gotejo, ou 15% do tempo total do tempo de avanço. Então, a gente deve realmente desconsiderar os últimos 5 gotejadores, tá? Talvez esteja ficando longo, mas eu queria mostrar bem certinho como que a gente fez esse trabalho e validou, né, realmente o relatório de tempo de avanço para usuários do Henricad, tá? Então tá aqui tá os mesmos gráficos, né, da linha de gotejo. Então aqui, ó, por exemplo, se eu somar todo o tempo aqui, ó, já tá somado aqui, ó, a soma total, né? Seria, se eu não desconsiderar os 5 últimos, daria um tempo de avanço de 67. Desconsiderando os 5 últimos gotejadores, daria um tempo de avanço nesse setor de 56,88 minutos. Então, ele bate muito em cima aqui com o relatório, tá? Que no caso seria esse setor aqui, ó. 59, tá? 59,38, tá bom? Então bate muito em cima. Então eu fiquei muito tranquilo porque as equações que eu usei, né, para usar, né, esse relatório aqui, bate também o resultado final, ele bate muito em cima aqui com o Hammer, né, que também roda lá tempo de avanço, certinho? Mas o que eu posso mostrar? Aqui o Hammer, né? Ah, tá. Aqui dentro do Hammer também, eu acho que eu fechei o Hammer, mas eu vou abri-lo novamente, só para me mostrar um esqueminha bem bacana também. Aqui, deixa eu abrir. Então, assim, tá validado, tá, o relatório. Depois eu vou mostrar. E é o seguinte, eu sei que existem planilhas, né? Planilhas que você também joga os dados ali da tubulação, diâmetro interno, a vazão, e dá uns resultados até interessantes, tá? Só que é o seguinte, pessoal, você fazer um projeto, você gasta horas, né? Você tem que revisar projeto, aí lá no final você precisa gerar o relatório de tempo de avanço. Aí é mais 1 hora, 1h30, 2 horas ali, preenchendo planilha e digitando. Cara, não dá. Você tem que dar um clique e já gerar relatório. Por exemplo, aqui, ó, esse projeto, ó, eu já rodei esse projeto. Então você vem aqui, ó, eu quero gerar agora, vamos supor que eu fiquei aqui 2 horas fazendo esse projeto. Agora pegar a planilha para fazer o cálculo de tempo de avanço. Não. Você vem aqui, ó, faz isso, ó, dá um clique. Prontinho, tá aí o relatório de tempo de avanço para esse projeto. Simples assim e validado, tá? Um relatório validado. Aqui, só para encerrar, a gente consegue ver o perfil, né? No caso aqui, a gente consegue ver o perfil, tá? Desse projeto, ó, olha aqui. São 3.500 metros, tá? De distância. Aqui a linha principal, né? Aí chega aqui na válvula. Vou dar um zoom aqui, ó, no gotejador, no ramal cortante e a linha de gotejo, ó. Aqui é o ramal cortante,
tubo de 100, 75, 50 e aqui a linha de gotejamento, né? Aqui é o gradiente hidráulico e aqui o último gotejador. Achei isso bem interessante, a gente consegue visualizar isso aqui, tá bom? Então é isso, tá aí, tá um relatório validado, né? E ajustado, que a gente validou isso em campo, né? A gente demandou bastante tempo. Há um tempo atrás também eu cheguei a dar uma ajustada no relatório, mas essa versão 6 ela está muito mais refinada, tá? Então tem aqui, ele é bem detalhado e explicativo, né? Deixa eu rodar aqui de novo esse relatório, ó, para você ver como é que é muito fácil e rápido. Pronto, tá aqui o relatório, né? Então ele tem aqui, ó, como eu disse, olha aqui, ó, né? Ele explica certinho, ó. Isso daqui, a linha de gotejo, né? Maior tempo de avanço na linha lateral, exceto os últimos 5 gotejadores. A segunda coluna é o ramal ou secundária mais ramal cortante, é a soma do tempo de avanço do ramal após a válvula mais o ramal cortante. A terceira coluna é a linha principal até a válvula, que é o tempo de avanço do cabeçal de controle até a válvula. E a terceira linha aqui é o que a gente precisa, o que a gente vai usar, que é o tempo da soma total dos tempos de avanço para cada segmento, tá certo? Então é isso que eu queria demonstrar, que agora a gente tem um relatório, né, validado em campo, tá? Um relatório que solta tempos de avanço bem próximos aí da realidade, tá certo? Do que a gente vê no campo.